Fala, moçada linda! Espero que todos estejam muito bem, se cuidando. E na aula de hoje vamos fazer a segunda parte do pré-modernismo, este importante período de transição literária. E vamos falar também sobre os mais importantes autores deste período e suas principais obras, ok? Nós estamos no livro 5 e os exercícios indicados já vão dar conta de questões que trabalham obras e autores. Vamos nessa? A gente começa com ele, o Euclides da Cunha. Esse escritor, dentro da literatura brasileira, ele fez um trabalho documental extremamente importante sobre um evento histórico brasileiro, né? Lembra que quando a gente fala em pré-modernismo, a gente não fala na composição de uma escola literária por causa do fato de os escritores que são os principais dessa época escreverem sobre temas diferentes, com estilos um pouco diferentes ali e seguindo algumas inovações diferentes. Esse é um período de inovação, né, na escrita literária brasileira, que vai amadurecer lá no modernismo a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. O Euclides da Cunha, ele foi uma coisa que eu gosto de destacar e de trazer sobre os escritores, né, dentro das biografias deles, são as funções que eles desempenharam, né? Você observa aqui, ó, engenheiro militar, ele teve uma vida, né, na carreira militar, foi engenheiro militar, jornalista, ensaísta e historiador. A gente percebe nessa parte da biografia dos autores que eles não são uma única coisa, né? Eles não desempenham um único papel social na vida deles. Geralmente, eles acumulam alguns papéis sociais. A gente já percebe aí um espírito inquieto, né? O escritor, ele é uma característica bastante recorrente. Se a gente fosse fazer, de repente, até uma estatística sobre os escritores de forma geral, não só os brasileiros, mas os escritores de forma geral. Raramente você encontra um escritor que desempenha uma única atividade. Geralmente eles são efervescentes, eles são inquietos e aí eles despontam com a literatura, né? Colocam essa efervescência dentro da produção literária. Isso é bom, porque isso beneficia quem faz uso dos trabalhos que eles deixam aí como legado. Então, esse bonitinho aqui, o Euclides da Cunha, como um bom escritor, também foi inquieto, né? Como jornalista, ele contribuiu de forma bastante interessante para um dos jornais mais antigos do Brasil, né? E mais importantes ainda que figuram no cenário brasileiro, o Estado de São Paulo. E ele começa escrevendo, publicando alguns artigos, enfim, e ele digamos que convidado a acompanhar os conflitos numa região do Nordeste em que acontecia o conflito que depois ficou conhecido como Guerra dos Canudos, tá? Aqui, baseado nessa experiência de ter ido até Canudos e presenciado principalmente o final, né, dos conflitos ali, né, baseado na experiência e no testemunho, ele teve, né, material suficiente, teve experiência para escrever ali a sua principal obra, Os Sertões. E é sobre os sertões que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo aqui. Deixa eu me colocar quietinha aqui no canto, tá? Sobre esta importante obra. Ela, na verdade, é um livro documentário, né? Ela foi a reunião, o livro, ele resulta da reunião de reportagens escritas pelo Euclides da Cunha, que acompanhou antes de ir a Canudos e depois que foi a Canudos e voltou de lá, né? Ele vai publicando reportagens no jornal Estado de São Paulo, vai para o finalzinho do conflito, presencia testemunho final do conflito, bastante testemunhal, a gente percebe essa diferença do último capítulo, ali a luta, né, que é o último capítulo, a gente percebe bem essa diferença ali, de que parece que a pessoa estava lá como de fato ele esteve, né? Ele consegue relatar com mais detalhes e com mais, digamos que, dramaticidade. O finalzinho ele é bastante emocionante,
bastante chocante até, tá? Para você que for fazer a leitura dos Sertões, prepare-se ali, porque o final realmente ele choca um pouquinho, mas como eu disse para vocês, é um livro documentário. Então, é o testemunho de um jornalista que chegou a Canudos cheio de preconceitos, porque ele achava que aquele povo, por morar naquele lugar, por ter aquelas condições sociais, por ser um povo mestiço, ele era um povo inferior. Ele chega com preconceitos. Mas à medida que ele vai testemunhando e vai se inteirando dos acontecimentos, ele vai criar um novo conceito, né? O conceito de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. É deste livro que nasce esse mote, né? Que nasce essa frase de efeito sobre os sertanejos, tá? É importante as datas aqui. Em 1897, ele vai cobrir a Guerra de Canudos. Ela aconteceu entre os conflitos propriamente ditos, né? Os embates físicos ali. Entre 1896 e 97, o exército brasileiro sofre algumas derrotas ali, até por subestimar, né, um exército armado com foices, enxadas e pás a princípio ali, e acaba sendo derrotado algumas vezes, mas triunfa, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista ali, infelizmente, mais propriamente dito, né, triunfa sobre os sertanejos. Vai cobrir o final dos conflitos em Canudos, portanto, vai publicar, antes de virar Os Sertões, né, ele publica a Nossa Vendéia. Foram artigos publicados em forma de reportagem que depois resultaram ali na reunião das reportagens e na publicação do livro. Em 1898, ele publicou um outro artigo, excertos de um livro inédito, também já fazendo uma prévia dos Sertões. Em 16 de setembro desse mesmo ano, de 1898, ele testemunha os últimos momentos do conflito, escreve artigos e recolhe observações, tá? É ali que ele muda a visão dele. Ele vai a Canudos imaginando, né, que aquele povo, enfim, é inferior. Só que ele entende depois que todo o conflito era um dos motivos que gerou o conflito, é porque aqueles sertanejos eles precisavam cumprir com o pagamento dos impostos. Só que eles não pagavam, não necessariamente só por não ter recursos para pagar. Eles também não entendiam o que era o imposto, né? Eles entendiam que o governo tinha atribuído mais uma dificuldade para eles, né? Eles tinham que pagar ao governo sem receber alguma coisa em troca. Né? Então, quando ele começa a se inteirar dos motivos do conflito, ele vai mudando, né? E aí que a gente vai ver que, infelizmente, os sertanejos perdem o conflito no final e de forma bastante arrasadora, né? Bastante chocante o finalzinho ali. Então, ele percebe, né, que lá no finalzinho, até vou mostrar um trechinho para vocês da obra, ele diz que Canudos não se rendeu. Eles não desistiram da luta e morreram lutando, morreram acreditando naquilo que eles tinham como conceito, sendo fortes, sertanejos fortes como de fato eles são. Tá? A obra retrata a luta entre o padre Antônio Conselheiro, que é o líder, né, político-religioso daquele grupo de jagunços, de sertanejos lá, contra o exército da República, né, o exército brasileiro ali. O autor detalha a terra nordestina. Aqui é legal, de repente, né, eu deixo a dica aí para os professores de geografia e dou bastante essa dica para os professores. Tem trechos dessa parte do livro. O livro é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Essa parte da terra é bastante bem descrita geograficamente, né, com seus acidentes geográficos, o seu tipo de vegetação, então é bem importante. Ele detalha a terra, é importante detalhar a terra, né, porque ele vai detalhar quem vive naquela terra. Então, ele descreve toda a parte física, depois ele descreve o homem que vive naquela terra, né? O que ele faz, por que ele luta por aquela terra, e por fim ele, né, vai descrever a luta, como que foi essa luta pela sobrevivência.
São os 3 capítulos da obra, a terra, o homem e a luta, né? Lembrando que, como ele chega no final dos conflitos ali, a luta, você percebe a diferença de alguém que estava lá e descreve muito bem aquilo que viu, muito bem aquilo que testemunhou, tá? Eu utilizei alguns conteúdos aqui de algumas fontes complementares. Aqui eu utilizei o site da Academia Brasileira de Letras para a gente ter um conteúdo, uma fonte segura ali. Eu trouxe aqui para vocês um dos trechos finais da obra Os Sertões, tá? Canudos não se rendeu. Ali o 6º capítulo, o 7º capítulo é o último ali, a 7ª parte do 3º capítulo. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, eles foram absolutamente arrasados, né? Os soldados, eles estavam bastante enfurecidos, né? Queriam muito a cabeça do Antônio Conselheiro e, por fim, conseguiram. Estavam muito irados porque eles perderam outras batalhas, né? Eles perderam cerca de 3 batalhas antes de realmente acreditarem que aquele povo era um povo forte, que não ia desistir, que ia lutar até o final, e aí eles acabaram arrasando ali. O último capítulo é sobre o cadáver do Antônio Conselheiro, um capítulo que eu considero, eu sou uma pessoa sensível, né? Mas eu considero bastante chocante, porque eles encontram o cadáver enterrado numa cova rasa dentro de um dos barracos, né? Eles desmontam todos aqueles barracos, acho que eram, se eu não me engano, 2.500, cerca de 2.500 barracos. Eles desenterram e ele foi enterrado com a batina, enfim, colocaram algumas flores lá e eles queriam a cabeça. Eles desenterraram o corpo e para ver, né, se era mesmo ele, enterraram de novo, depois desenterram de novo, exumam o corpo de novo e arrancam a cabeça para levar, para mostrar que eles tinham matado o líder do movimento, né? Então ele é um livro bastante chocante no final, a forma como eles são arrasados, como as casas são derrubadas, enfim, como todos foram mortos ali, crianças, mulheres. Então é um livro documentário extremamente importante. É um episódio da história do Brasil bastante chocante e violento, certo? Esse livro, Os Sertões, ele estava naquela lista de 43 obras que seriam recolhidas das bibliotecas de Rondônia. O governador ensaiou, parece que o secretário ensaiou uma lista de 43 livros ali para serem recolhidos. O documento não chegou a ser oficial, né? Ficou só na surdina, porque a desculpa que se deu era porque os livros continham palavrões, né? E imagina um livro que é um tratado histórico como Os Sertões estava nessa lista, né? Machado de Assis também estava. Não imagino Machado de Assis usando palavras chulas ali nas obras dele, certo? Então, fica a dica de leitura ali. Você, como um bom brasileiro, precisa conhecer esse episódio. Claro que vai ter o olhar muito cuidadoso de um jornalista, né? E que ele vai fazer muita justiça a todo o movimento, a toda a força do povo nordestino ali, contra essa luta ali sobre as injustiças, tá? Fica a dica de leitura ali também. Vamos que vamos, porque agora vamos falar de Afonso Henriques de Lima Barreto. Um dos livros do Lima Barreto está no vestibular da Federal de Santa Catarina este ano, e é o Cemitério dos Vivos, né? Vou falar um pouquinho dele depois, mas nós temos aqui um escritor extremamente importante dentro do cenário literário brasileiro, porque ele escreveu livros importantes que denunciavam problemas da sociedade em relação principalmente ao preconceito
não só o preconceito aos negros, mas o preconceito às minorias, tá? Ele era carioca, foi jornalista, nacionalista, boêmio e solitário. Não se casou, não teve filhos, né? Tinha problema com o alcoolismo, foi internado no hospício 2 vezes, infelizmente faleceu solitário, né? E não conheceu o sucesso de suas obras ali. Como na época nós tínhamos ainda aquele cenário de uma sociedade mais preconceituosa, ele era mestiço e escreve, né, alguns contos e algumas obras permeiam ali essa denúncia sobre os preconceitos raciais. A obra mais expressiva deste autor é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Foi publicado em 1911, não chega a conhecer o sucesso, e acaba fazendo dos livros ali instrumento para denunciar as desigualdades sociais. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Nós temos ali um livro com 3 partes importantes. A primeira, ele vai fazer um tratado cultural. Primeiro que Policarpo Quaresma é apaixonado, absolutamente apaixonado pelo Brasil e por tudo que é brasileiro. Tá? Então, ele vai procurar culturalmente desenvolver atividades que sejam brasileiras, né? Aprende a tocar viola, aprende a tocar modinha, depois ele vê que modinha, na verdade, é uma cópia do que vem do exterior, diz-se ali. Então, essa é a primeira parte. Ele também vai pedir a troca da língua portuguesa, que foi emprestada dos colonizadores, trocar pelo tupi-guarani, que é a língua realmente nativa do Brasil, de quem já estava aqui, né, dos indígenas ali. E essa primeira parte, ele luta pelas questões culturais brasileiras. Na segunda parte, ele vai lutar pelas questões agrícolas, né? Então, ele vai comprar um sítio, o Sítio do Sossego, e vai mostrar para as pessoas que tudo que se planta nessa terra dá, porque o Brasil é o melhor solo do mundo, né? E aí ele não tem incentivos agrícolas, né? Ele não tem a tecnologia agrícola suficiente. Além de tudo, né, ele enfrenta as chacotas, ele é ridicularizado e ele acaba tendo a sua plantação, enfim, o sucesso do seu sítio ali acaba sendo ameaçado também pelas formigas saúvas, né? Então, a segunda parte seria um cunho mais relativo à agricultura no Brasil. No final, a gente tem o cunho político, né? Ele é um servidor da pátria, ele é servidor público, né? É um militar e ele vai para o movimento militar e lá nesse movimento militar ele conhece, aí a gente tem a introdução de um elemento verídico numa obra de ficção, o Floriano Peixoto, que de fato, né, participou do governo do Brasil num certo período histórico ali, entra na história. E aí o Floriano Peixoto já conhecia a fama, né, porque ele já era ridicularizado, então já conhecia a fama do Policarpo. E numa das conversas que ele tem com o Floriano diz, Policarpo, você é um visionário. Esse visionário ali, ele é ambíguo, né? Ele pode ser um cara que tem uma visão, digamos que mais avançada das coisas, mas na verdade é uma visão quixotesca, um visionário no sentido de você é louco, você é maluco, é doidinho, nesse sentido ali, né? Ele é colocado para cuidar de presos, né, inimigos políticos ali, e que depois são condenados à morte. E o Policarpo acha aquilo absolutamente reprovável, né, porque eles são condenados à morte, né, ao fuzilamento, e ele defende os prisioneiros. Ele diz que não, eles podem ter cometido os crimes, sim, mas eles são, acima de tudo, brasileiros, né? E eles têm que ser tratados como brasileiros. Aquilo foi interpretado como um ato de traição. E por ser um traidor da pátria, ele é preso e posteriormente condenado à morte, né? Algumas pessoas que são do seu círculo de amizade e de círculo familiar tentam salvá-lo da condenação da morte, mas ninguém tem sucesso ali, porque uma afilhada vai conversar com pessoas importantes, o rapaz que ensinou violão para ele também, mas ninguém consegue
o perdão ali para livrá-lo da morte, tá? Eu trouxe aqui para vocês um trechinho do livro, quase para o finalzinho, não é bem o finalzinho ele termina com a afilhada dele tentando o perdão para que ele não seja morto. Infelizmente, ela também é ridicularizada, né, e não consegue o perdão. E aí o livro termina assim, desalentado. Não mostra, né, a morte dele, mas para o bom entendedor, como ela não conseguiu o perdão, consequentemente ele acaba sendo morto. Aqui um trecho bem importante, deixei algumas coisas destacadas ali, para você ver que quem amou, o Policarpo Quaresma, quem amou tanto a pátria como o próprio Policarpo amou, chega no final do livro e ele é um pouco frustrante, porque você pensa assim, não, esse cara ele vai permanecer firme nos ideais, ele vai, né, não vai desistir da pátria, e na verdade ele desiste, né? A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. A que existia de fato era do tenente Antonino, a do doutor Campos e a do homem do Itamaraty, que eram pessoas influentes politicamente e faziam os mandos e os desmandos ali. E bem pensado, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão, por uma ideia menos, sem base, sem apoio, por um deus ou uma deusa cujo império se esvaía? Então o narrador é de terceira pessoa e vai narrar vai mostrar que ele morreu desiludido com o Brasil. Né? Mas é um retrato, é uma denúncia das coisas culturais ligadas à cultura, à agricultura e à política brasileira ali. Outras obras importantes deste autor, O Cemitério dos Vivos, o livro que está na Federal de Santa Catarina este ano, né? Eu tenho aqui em minhas mãos, coloquei a capinha de vocês ali. Essa é uma versão, tá espelhada aqui, isso. É uma versão que vem com o Diário do Hospício, que é digamos que são anotações que servem de base para a escrita ao Cemitério dos Vivos mesmo, na época em que ele esteve internado, a sua segunda internação no hospício por conta do alcoolismo e dos surtos que ele acabava tendo por conta do alcoolismo. Né? Ele vai retratar ali como as pessoas, os internos são tratados lá dentro, são segregados lá dentro, né? E como que a psiquiatria brasileira, né? A medicina da psiquiatria brasileira na época agia e trabalhava sobre os doentes mentais ali. Um livro extremamente importante, né? Ele é autobiográfico e ficcional, porque ele vai em cima dos relatos de testemunho que ele teve dentro do hospício enquanto ele esteve internado, ele vai juntar uma parte ficcional. Ele vai juntar uma esposa, um filho, uma sogra. Ele nunca foi casado, nunca teve filhos, então ele cria uma ficção para colocar o tempo de internação dentro deste romance, tá? Infelizmente ele é um romance inacabado, também não terminou, né? Ele faleceu antes. E nós temos, nessa capa desse livro aqui, a gente tem duas obras inacabadas. As anotações do Diário do Hospício, que são anotações pessoais, e a tentativa de criar essas anotações num romance, O Cemitério dos Vivos, ali, que também ficou inacabado. Clara dos Anjos, segundo alguns estudiosos, né, tem a Lilian Schwartz, ela diz que esse é o livro, a Clara dos Anjos é a personagem criada por ele que melhor representaria ele em sua personalidade, né? Essa luta para ser aceito, essa luta contra o preconceito que ele sofre. A Clara dos Anjos tem um relacionamento com um homem branco, engravida dele, depois luta para ter o seu filho reconhecido ali, porque a família do homem branco não quer reconhecer ela com o filho por ela ser negra, tá? Então, uma obra extremamente importante também. O Monteiro Lobato, possivelmente vocês conhecem ele muito pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, maior nome da literatura infantil brasileira, né? Também escreveu para o público adulto, já vou falar dessas histórias para adultos, algumas são revoltantes,
E eu não tenho como falar do Monteiro Lobato sem citar as acusações de racismo, tá? Dele ser um racista. Vamos lá. Suas obras têm o objetivo de retratar a realidade brasileira de vários cunhos, tá? E encontrar caminhos para a construção de um futuro. Sua obra mais expressiva, mais conhecida do público em geral é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não deveria ser a mais importante, mas é a mais conhecida e a mais expressiva, virou série, né, tem filmes, enfim. Vamos falar das obras mais importantes, tá? Essa daqui é uma obra para adultos, Cidades Mortas, vai retratar, é um livro de contos, são cerca de 14 contos ali nesse livro, que falam dos tipos sociais do interior do Brasil, a área rural do interior de São Paulo. Então você tem o caipira vivendo seus dramas ali, vai fazer críticas muito contundentes ao desmatamento, né? Cidades Mortas é o nome de um dos contos, que vai falar sobre a falência das famílias em relação à queda da venda do café, essa decadência econômica que o Brasil passou ali, né? E as cidades que foram se deteriorando em relação à decadência da produção cafeeira. Outro livro de contos importante, Urupês, vai falar. Esse livro surgiu, o Monteiro Lobato ele tinha um sítio, né? Fazia algumas culturas no sítio, e ele se incomodava muito com as coivaras. Coivara é quando um agricultor ele põe fogo no mato, numa área de mata, para fazer a limpa do terreno e plantar depois. E ele percebia que aquilo era muito prejudicial. Então, ele começou a escrever para um jornal importante ali, o Estado de São Paulo, e o pessoal da redação achou bastante interessante aquela carta, e depois ele continuou escrevendo, e acabou que virou um livro de contos. Tem o conto Urupês, que é o nome de um conto que dá nome à reunião dos 14 contos ali também. Ele cria a personagem do Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele é comparado aversamente, né? É o inverso do índio idealizado lá da primeira geração do romantismo, que era forte, era heróico. E o Jeca Tatu é a aversão, né? É o inverso desse índio. A gente chama de caboclismo, tá? Essa palavra até trava um pouquinho a língua. Então, é o sujeito preguiçoso, que só quer tudo fácil na vida, né? Mostra de uma feira que o pessoal levou o que produziu na feira para vender, e o Jeca Tatu, o que ele conseguiu pegar pronto da natureza, ele levou, né? Então, a vida mais prática, a vida preguiçosa ali. Então, é um livro de contos também, e é dali que surge, do conto Urupês, que surge a criação do Jeca Tatu. Este livro é revoltante, absolutamente cruel, é um dos livros mais cruéis que eu já li, né? E olha que eu já li livros cruéis, já li na vida. A Negrinha é uma menina de 7 anos órfã, que vive na casa da Dona Inácia. O período já é pós-abolicionista, né? Mas ela é maltratada por todos, e maltratada no sentido físico e psicológico. Né? Imagina uma criança de 7 anos. Ela dorme num cantinho em cima de uma esteira e todo mundo, ela não tem um nome. Ela é chamada de lixo, ela é chamada de incomodação, de peste, de diabo. Ela só tem esse tipo de tratamento. Tem uma parte no conto, é um conto, né? Que a Dona Inácia, alguém denuncia que ela chamou alguém de peste, né? Os peste seria um palavrão, e a Dona Inácia chama a menina, pega um ovo, joga na água fervente, espera o ovo esquentar, e daí pede para a menina abrir a boca e joga o ovo quente na boca da menina e segura o ovo na boca dentro da boca da menina. Você se revolta. Eu já disse que esse livro é revoltante. Então, ela era um saco de pancadas. Ela não era considerada nem gente ali dentro. Estou falando de uma criança de 7 anos. 2 sobrinhas da Dona Inácia vieram passar férias e trouxeram uma boneca. Ela não conhecia boneca, né? E as meninas acharam engraçado que ela não conhecia boneca, deram a boneca para ela brincar e tal.
E quando foram embora, levaram uma boneca embora também. E a negrinha então se entristeceu, mas daí ela estava mudada. Depois do contato com a boneca, ela foi criança, ela foi um pouco de ser humano e ela não conseguiu mais voltar à antiga realidade dela de judiação. Então ela se deitou lá na esteirinha dela e morreu de tristeza. Tá? É um conto absolutamente revoltante. E só duas pessoas sentiram falta dela, deram por falta dela. As meninas, né, que lembraram depois, aquela bobinha que não sabia o que era uma boneca, lembraram porque acharam ridículo, e a dona Inácia, que achava que ela era muito boa para dar uns croques ali, né, para bater na cabeça, puxar cabelo, para fazer maldade com a menina. Então é um conto horroroso, horrorível, tá? Horroroso com terrível, tá? Vou falar do último livro que eu quero falar aqui para vocês, dessas capas aqui, depois eu tenho uma polêmica aqui também, que é O Presidente Negro. Quem lê esse livro sem conhecer o Monteiro Lobato vai dizer que ele é absolutamente racista, tá? Tem a Caçada de Pedrinho também, tem algumas frases bastante racistas, mas o Presidente Negro, nós temos a personagem Ayrton, que é um pedante, tem os pedantes e os rodantes, quem tem carro e quem não tem carro. Ele queria muito comprar um carro, é a única ficção científica, sci-fi, ficção científica escrita por Monteiro Lobato. Olha só, ficção científica, né? Não perca isso de vista. Ele compra, até que ele consegue comprar, o Ayrton consegue comprar um carro, sofre um acidente, é recolhido na frente de uma mansão de um doutor, o doutor recolhe ele e o doutor e a filha dele socorrem ele desse acidente. Ele tem umas certas alucinações e a Miss Jane, que é a filha do doutor ali, ela começa a falar, né, dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país que que se deu bem e que funcionou porque tirou todas as pessoas que não eram suficientemente boas, os deficientes físicos, os deficientes mentais, incluindo os negros. Aí você vai... antes, essa obra se chamava O Choque das Raças, antigamente, antes de se chamar O Presidente Negro. Quando você lê essa obra aqui, você vai pensar que a pessoa que escreveu isso está doutrinando as outras pessoas, dizendo que uma sociedade boa é uma sociedade que não tem pessoas com deficiências mentais, que não tem mulheres fracas. Inclusive, ele faz uma parada dizendo que a mulher ela é fraca porque ela é de outra espécie. Ele é um livro que você lê e você odeia, você quer queimar, se você não conhece Monteiro Lobato, né? O livro é justamente para trabalhar o ridículo e o absurdo, né? O Presidente Negro trabalha essa questão de que os Estados Unidos é engrandecido porque o negro foi banido. Inclusive, eles têm uma técnica lá de descolorir o negro, né? Então, como é que chama? Despigmentador, alguma coisa assim. Então você vai achar aquela obra ridícula, mas era justamente para achar isso ridículo, né? O tempo todo o livro termina plantando a ideia de que tudo isso é bom, de que tudo isso é positivo, mas é justamente para te provocar, tá? Então, quando você lê as obras do Monteiro Lobato, lembrando que ele vivia naquele contexto, né? Quando você lê um conto como Negrinha, um conto como Presidente Negro, você vai entender que é justamente o contrário do que ele quer fazer. É justamente o contrário do que ele diz, né? Mas como assim eliminar o negro? Não, isso é irônico, isso é o contrário, tá? Isso é uma ironia. Então, nesse sentido, lembrando que na época, no contexto histórico do Monteiro Lobato, você não podia falar abertamente sobre isso, né? Ainda era muito recente as questões escravagistas ali. Então, era o meio que ele encontrava ali de trabalhar, de ser justo e de fazer justiça ao folclore, né, do povo que é derivado do povo africano, que foi escravizado aqui no Brasil, e tudo isso ele faz através da literatura. Agora, eu tenho esse livro aqui, ó, a minha edição é bem velhinha, Reinações de Narizinho. É o livro que inicia
que cria, a partir desse livro que nasce o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui na minha capa tem uma narizinho bem bonitinha, os cabelos bem pretinhos e a pele bem branquinha, tá? O meu livro é bem antigo. Olha só o iniciozinho, vou falar só do iniciozinho, tá? Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto, falando da Dona Benta, tá? Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, certo? Aí você vê as narizinhos todas representadas com a pele bem branquinha. E morena cor de jambo, né? É uma pessoa com a pele mais escura. Então, é uma das mistificações, né? Esse livro aqui também vai retratar uma menina de 7 anos bem malcriada, bem malvada, que vai ser malvada com os animais. Então, tudo isso a gente tem que perceber no contexto geral, né? Quando as pessoas dizem, ele é racista, ele tem obras racistas, não é nada disso. Ele justamente lutava contra tudo isso, do jeito dele, mas lutava contra tudo isso, certo? E o nosso último cara, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui, já estou terminando. Nosso último cara, volta, o Augusto dos Anjos. Morreu de tuberculose, só 30 anos, tem só um livro publicado. Tinha ideias modernas, temáticas influenciadas pelo parnasianismo e pelo simbolismo. Daí a inovação, daí ele se encaixar no pré-modernismo, além da negação da vida, uma de suas mais curiosas temáticas. Ele tem os sonetos mais horroríveis, né? Fala de carne podre, a carne apodrecendo, verme que rói a carne, bem peculiar. Era o culto à morte ou pós-morte, quando os vermes roem a carne ou a carne apodrece. Também era conhecido como poeta da morte. Eu gosto desse aqui porque aqui em casa às vezes a gente se xinga assim, ó. Seu filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância desde a epigênese da infância. A gente brinca, a gente tem um xingamento parnasiano pré-modernista aqui, tá? Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Né? Então, um tema bem dark, bem sombrio ali, do Augusto dos Anjos. Ele vai usar o apuro parnasiano, a estrutura parnasiana, mas com temas bem inovadores, certo? Moçada linda, a aula de hoje fica por aqui. A lista lá no Estudos é sobre a aula número 12. Façam exercícios físicos e mentais, mantenham-se seguros em casa e até a próxima aula. Beijão!